Oh, aleluia! Shalom, shalom, queridos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Maria Filha, Janete, Paisante. Shalom, Amélia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Glórias ao nome do Senhor. Irmã Regina, shalom, querida. Aleluia, Virgínia, Deus te abençoe. Oh, maravilha. Míria, Deus te abençoe, querida. Shalom. Piauí é do Senhor Jesus. Aleluia. Josineia, Deus te abençoe. Shalom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo e tremendo é o Senhor. Ontem eu esqueci do Acre, então o Acre é do Senhor Jesus. O Acre pertence ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos começar? Vamos começar, né? Já estamos próximos do 7 de setembro. Aleluia! Hoje estamos no 18º dia. Louvado seja o nome do Senhor. Zenizinha, Deus te abençoe. Ângela, Deus te abençoe. Que bênção. E nós precisamos, de fato, nos encher de uma convicção em Deus. Ritinha, paz. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz assim que aquele que duvida é como as ondas do mar. Não pense o tal que receberá alguma coisa do Senhor. Então nós temos que ser constante na nossa fé. Constante. Pinheirinho, Deus abençoe. Ana Profeta, Cirlei, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, como eu estava falando, temos que ter confiança. Sabe por quê? Porque as notícias tentam minar nossa fé. Elas tentam minar nossa fé. Mas a nossa fé não está firmada em relatórios humanos. A nossa fé está firmada no Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que nós temos que continuar com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus. Fitos, grudados, grudados nas promessas de Deus. Eu estou orando para que não haja segundo turno. E eu peço a Deus que não haja segundo turno. Amém? Que haja uma definição do céu esse primeiro turno, mas o nosso Deus está no trono, de lá não se ausenta, e Ele há de fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E eu creio que o Brasil já esteve em situações piores e o Senhor já nos deu livramento. Então, esta obra de hoje é uma obra que já foi começada lá atrás. Amém? E pelo fato dela ser começada, ela também será completada. Ei, pastor Kleber, shalom, shalom. Então, o nosso Deus, Aldicleides, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. O nosso Deus está no trono, amém? E temos que segurar as palavras proféticas que Deus já tem liberado sobre a nação brasileira. Temos que crer, a Bíblia diz assim, crê nos teus profetas e prosperareis. Então, são homens e mulheres de Deus
que tem se doado para ver a glória de Deus nesta nação. E Deus já tem falado e falado e falado. E nós já estamos vendo, né? Nós estamos como Geazi. Sabe como Geazi? Depois daquele trabalho intenso do profeta Elias, né? No Monte Carmelo, chamando o sobrenatural de Deus na nação de Israel, para acordar, sabe? Acordar as mentes adormecidas, congeladas do povo de Israel. E esse congelamento veio pelas mentiras e pelos enganos dos profetas de Acabe. Por muitos anos, né? Os profetas de Acabe mentiram. Os profetas de Acabe mentiram. Os profetas de Acabe ensinaram mentiras ao povo de Israel. Todo o sistema de culto que a esposa de Acabe, a rainha Jezabel, estabeleceu foi para eliminar Deus da nação de Israel. Foi para remover de uma vez por todas o nome do nosso Deus da nação, os princípios do nosso Deus da nação e, consequentemente, a nação de Israel. Esse era o projeto. Mas como esse projeto foi paralisado? Esse projeto foi paralisado, irmãos, pela oração. Abram os olhos. O projeto que estava estabelecido e que Jezabel já cantava a vitória, que Acabe já cantava a vitória, e que a nação de Israel já estava tão perturbada, tão embriagada pelos enganos, que o povo não sabia mais discernir quem de fato era o Deus verdadeiro. Muitos estavam crendo que Baal era o Deus verdadeiro. Muitos estavam crendo que a provisão que vinha do céu para eles, provisão de chuva, de colheita, de vida, isso era a honra, a glória, era devotada a um ídolo. E por que o povo de Israel estava assim? Porque o povo de Israel foi contaminado pelos falsos ensinos. Falsos ensinos, amados, falsos ensinos. O falso ensino corrompe. O falso ensino endurece o coração. O falso ensino cria fortalezas mentais. Então a nação de Israel estava assim, totalmente dominada pelo engano que foi decantado e espalhado pelos profetas de Baal e os profetas de Azera. Aí você vai entender. O que você vai entender? Que Jezabel tentou calar a boca dos profetas. Por quê? Porque os profetas eram a boca de Deus na nação. Aquilo que os profetas de Deus falavam, contrariavam veementemente o engano de Jezabel. E a verdade sempre prevalece, meus irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sempre prevalece. Veja o que o marxismo levanta como bandeira. Você fala 1000 vezes a mentira, a fim de que a mentira se solidifique na mente das pessoas e a mentira vire verdade. Queridos, a mentira nunca virará verdade. A mentira sempre será mentira. Mas uma mentira repetida cria fortalezas mentais. Tá certo? E uma mentira dita sem a resistência da verdade, ela tem livre curso. Então você vai entender
que por trás dessa guerra toda no Brasil está a maligna Jezabel, esse principado das trevas, que quer calar a boca da igreja, que quer calar a boca dos profetas, que quer calar a boca, que resiste ao engano, que resiste a esse sistema maligno. Então, agora, queridos, como vamos vencer isso? Temos que vencer como Elias venceu. Elias venceu seguindo os passos do Espírito Santo. A vitória do Carmelo não começou necessariamente no Carmelo. A vitória do Carmelo é devotada a quem? É devotada aos 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. É devotada àqueles que deram a vida, morreram pela causa. E a vitória do Carmelo é devotada ao profeta Elias, que ouviu a voz de Deus, obedeceu os comandos. Então, você percebe que ele não foi diretamente para o Carmelo. Primeiro ele foi para Quireite. E ali ele esteve com Deus. Um tempão com Deus. Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Dependendo do suprimento de Deus. Afinando o seu coração com o trono. Porque ele deveria seguir passos que Deus lhe daria. E o segundo passo foi qual? O segundo passo foi na casa da viúva de Sarepta. Oh, aleluia! Agora sai da solidão. Sai do a sós com Deus. E agora vai estar na família, vai estar em uma casa. Vai estar com uma senhora, viúva e com seu filho. Então é ali que Elias vai estar. É ali que Elias vai estar. Buscando a Deus. Ouvindo a Deus. Esperando qual seria o terceiro passo. E o terceiro passo foi: apresenta-te a Acabe. Puxa vida, Acabe impetrou uma perseguição sem precedente ao profeta Elias. Não houve nenhuma cidade, um local que Acabe não tivesse entrado e feito o povo jurar que de fato Elias não esteve ali. Porque se ele desconfiasse que Elias tinha estado, ele matava, queimava a cidade, destruía o povo. Então, percebam vocês que havia debaixo, sobre Acabe, um espírito vingativo, um espírito assassino, alguém manipulado pelo paganismo que queria a destruição dos servos de Deus. Mas Elias precisava vencer aquela batalha. E aquela batalha não foi vencida, irmãos. Não foi vencida pela força. Não foi vencida com espadas de ferro. Aquela batalha não foi vencida assim. Aquela batalha foi vencida pelo sobrenatural. Então, isso eu quero que vocês assimilem. A batalha foi vencida pelo sobrenatural. Nós estamos vendo mentiras e mais mentiras. Nós estamos contemplando perseguições. Nós estamos vendo leis sendo criadas para impingir, para impor medo, para, fazer tudo a fim de que o presidente não seja reeleito. Tá certo? E a maior ira de Satanás é contra o povo de Deus. Então, como nós vamos vencer essa batalha do Carmelo no Brasil? Essa batalha é o bem contra o mal, é verdade. Essa batalha é uma batalha que temos que vencer a Satanás. É isso aí. É uma batalha onde o inferno está investindo pesado para que o povo de Deus não triunfe, para que o Brasil não triunfe. Então, nós temos que, amados, continuar buscando a presença de Deus, orando, estabelecendo os decretos de Deus, sabe, nos quebrantando, porque Deus tem sim, Deus tem o sobrenatural. A eleição passada foi no sobrenatural, a segunda não será diferente.
Porque um Deus que tirou aquele homem da sepultura, a cova estava aberta. Ele não morreu por um ato soberano de Deus. A glória não é da medicina, a glória é do Senhor. Foi um ato soberano do Deus Todo-Poderoso. Um homem que passou já por 3 cirurgias. Que ficou com sequelas. E está aí cheio de vida. Por quê? Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E quando Deus tem, ninguém fecha a porta que Deus abre. E ninguém abre a porta que Deus fecha. E eu tenho plena certeza que Deus vomitou. Sabe o que é vomitar? Deus vomitou esse partido. Deus vomitou esse sistema. E Ele vai julgar retamente. Tá certo? Ele vai. Irmãos, eu tive uma visão clara, muito clara, lá em Brasília. Em Brasília. Quando Deus nos deu o decreto de Daniel capítulo 4, versículo 17. Era uma vigília. E era uma vigília pró-eleição. Eu estava comandando o jejum, todo o comando de intercessão para as eleições. Aquela eleição que Marina Silva se candidatou. A primeira dela, como presidente. E eu estava comandando as intercessões, tudo na INSEGEC a respeito da intercessão pela eleição. E era uma vigília, eu estava dirigindo aquela vigília, eu estava com olhos abertos, eu estava consciente, eu estava tranquila. Não estava vendo no momento aquele êxtase gostoso do Espírito, não. Estávamos ali, tranquilos, ministrando a palavra. E eu vi um varão, ele estava vestido, não era de asa, nem sem nada disso, estava vestido como um ser humano que nós conhecemos, um homem comum. Só que ele trazia na mão um prumo, trazia na mão uma trena, e nos ombros ele trazia um rolo de talite. O talite que nós conhecemos, que os judeus usam, branco, com aquelas listas azuis, com aquelas cordinhas caídas. E eu via que não era como se fosse uma peça, aquelas peças que se compra de tecido grande, aqui. E ele entrava naquela INSEGEC, era a igreja pequena, era o templo pequeno, ali em Vicente Pires, não era o grandão, era o pequeno. E ele entrava e começava a medir da porta, da entrada. E ele vinha com um prumo, colocava o prumo, media. Colocava o prumo, media. E ele ia lentamente medindo. Parede do lado esquerdo. Aí ia, subia no púlpito, media tudo ali atrás, passava por trás de mim e eu acompanhando aquela visão. E ele fez também na outra parede. E quando ele chegava na porta do templo, que concluía toda a medição e toda a questão de aprumar, ele estendia o talite. E ele estendia o talite por trás de mim, batia na parede de trás, passava por minha cabeça, que era o púlpito, ia, cobria toda a igreja. Só que o talite não parava. O talite prosseguia, e eu via aquele talite estendido sobre toda a nação brasileira. Eu via. Eu escrevi a visão, guardei no meu coração e tive uma interpretação, né? Que Deus estava
colocando as coisas no trilho, porque não tinha nada a ver conosco, mas com ele. Ele estava medindo. Quando você chega em Ezequiel, né? Você fica assim impressionada que justamente o anjo, eu li essa semana, né? O anjo do Senhor o anjo vem fazer as medições do templo. E ele está justamente com um cordel de medir o prumo, a mesma coisa que eu vi lá. Medir o templo. Então, ele media lá aquele templo. E eu sei o que aquilo representava naquela visão. Era a igreja do Senhor no Brasil. Era a igreja do Senhor no Brasil. Deus estava medindo. Percebendo se as medidas estavam corretas, se a coisa estava aprumada. E o prumo da igreja é a palavra de Deus. Amém? O metro, o metro padrão, amados, também é a palavra de Deus. Então a gente percebe isso, que Deus faz isso. E cobriu o Brasil. O talite representa uma cobertura sacerdotal, uma cobertura de oração. E o que foi que Deus nos fez em Cristo Jesus, quando nos comprou com o seu sangue? Ele nos comprou com o sangue de Jesus. E nos fez o quê? Reinos e sacerdotes. E onde exercemos o nosso sacerdócio? Se não servindo uns aos outros, se não orando uns pelos outros, se não chamando o reino de Deus aonde estamos. Como vamos ser rei nesta terra? Vamos governar, sim. Nós fomos chamados a governar no Brasil como igreja. Vamos chamar o que Deus tem para esta pátria. Vamos permitir o que Deus permite. Vamos rejeitar o que Deus rejeita. As chaves do reino dos céus foram entregues nas nossas mãos. E, queridos, nós temos que guardar no nosso coração. Essas visões estão de pé. Quando Deus nos dá, é para que nós atentemos para o que Ele está fazendo. E Ele quer que nós entendamos uma coisa. O Brasil pertence a Ele. E a redenção do Brasil vem pela igreja. E nessas eleições, Deus mais uma vez vai calar a boca do falso leão. Nessas eleições, Deus mais uma vez vai deixar a mídia perplexa. Deus vai deixar perplexo o judiciário. Deus vai deixar perplexo o Foro de São Paulo. Deus vai deixar perplexo a esquerda, porque quem vai fazer é Ele. Ele decidiu fazer e assim será. Então creia, meus irmãos, creia. Quem sabe estamos na fornalha, hein? Mas dentro da fornalha está quem, meus amados? O quarto homem. Então nós não vamos nos queimar, nem cheiro de fumaça irá ficar em nós, porque o nosso Deus está entre as chamas para nos livrar de toda obra maligna, para nos livrar dos decretos de Nabucodonosor, os decretos impensados, insensatos, vaidosos, soberbos. Nosso Deus é Deus. Então, amada igreja, vamos crer, tá? Não olhe para as notícias. Olhe para Jesus. Tá bem?
tá bem? Lembre-se que o Brasil está em guerra. É a verdade contra a mentira. E a mentira vai, sabe, ela vai bodejar até o fim. Tá ouvindo? Ela vai gritar, mas não adianta. A verdade prevalecerá. A verdade que é Jesus prevalecerá. E conhecereis a verdade, e a verdade prevalecerá. O nosso Deus mandou fogo do céu para queimar o holocausto, para beber a água. E quando o nosso Deus mandou fogo do céu, as mentes adormecidas, as fortalezas pagãs, os enganos de Jezabel caíram por terra em 1 segundo, ou milésimo de segundo, no momento de Deus. O engano caiu. E aquele povo se dobrou de joelhos e gritou: só Yahvé é Deus. Então é isso que eu quero que você entenda. Amém? O nosso Deus é o Deus de vitória. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Esse é o nosso Deus. O Deus que está pleiteando a causa da nação brasileira. O Deus que está pleiteando a nossa causa. E nós iremos ver a glória do Senhor enchendo esta terra como as águas cobrem o mar. Vilma querida, seja bem-vinda. Então nós iremos ler, irmãos, hoje, Isaías, capítulo 5. E eu quero ler, veja, o capítulo 5 fala da parábola da vinha. Da parábola da vinha. E olha o que a Bíblia diz. Agora cantarei ao meu amado seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas da videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha de Yahvé dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida de Yahvé. Este esperava a retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Aí diz a Bíblia: ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi Yahvé dos exércitos dizer isto. Na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores.
Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho, e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. Ai dos que se levantam pela manhã, para logo se embriagarem, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres passarão fome, e o povo simplesmente morrerá de sede. Por isso, a sepultura aumentou seu apetite e abriu ao máximo a sua boca. Para lá desce o esplendor de Jerusalém, e a sua multidão e o seu ruído, e os que nela se alegram. Então o povo será abatido, e as pessoas se humilharão, e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Oh, aleluia! Então os cordeiros pastarão ali, como se estivessem no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos que os ricos deixaram abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça de bois, e dizem: que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que vejamos. Que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam a justiça. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão, e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Os montes tremeram e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Ele levantará um estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E eis que elas vêm rapidamente com toda a pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem quem tropece. Ninguém dormita, nem dorme. Eles não desatam o cinto dos seus lombos, e as correias das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas, e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. O rugido deles é como o do leão, rugem como o filho de leão, e rosnando arrebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. Naquele dia, o bramido contra ele será como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia. A luz se escurecerá em densas nuvens. Então você vai ver aqui um texto longo, né? Mas escute bem, amados. Escute bem.
Nós precisamos compreender uma coisa, que tudo isso que aconteceu a Israel foi consequência do abandono da palavra de Deus e da falta de temor a Deus. E veja os ais que Deus proclama. Ai dos que ajuntam casas, ai dos que se levantam pela manhã para se embriagarem, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça de bois, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, e fazem das trevas luz e das luzes fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Parece que estamos vivendo esses dias no Brasil, né? Não é assim? Né? O certo virou errado, o errado virou certo. O justo é punido, o injusto é aplaudido, não é assim? Né? São esses dias que estamos vivendo. Mas, amados, o nosso Deus é justo. Isaías capítulo 5 todo o capítulo 5 de Isaías. Então, queridos, escutem bem, o Deus que nós servimos, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. A maldade dos homens não afetam em nada, ou melhor, não afeta em nada a santidade de Deus. A santidade de Deus é incorruptível. Nada abala a santidade de Deus. Nada abala a justiça de Deus. Nada abala o amor de Deus. Deus é Deus. E Ele vai operar maravilhas nessa nação. Ele vai agir com justiça nesta pátria. Ele vai sentenciar aqueles que se levantam contra a sua sabedoria, contra a sua palavra, contra a sua justiça, contra a sua verdade. Pode crer, não duvidem. O sobrenatural de Deus está acontecendo. E nessas eleições, é pelo sobrenatural de Deus que iremos ver a derrocada do comunismo nesta nação. Vamos orar? Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Tu és o Senhor, tu és o grande eu sou, tu és o Todo-Poderoso, tu és aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, tu és aquele que ama as nossas vidas com amor paternal e com amor eterno. Tu és aquele que ama o Brasil e tem projetos para com esta nação e vai cumprir aquilo que o Senhor determinou para esta pátria antes da fundação do mundo. Pai, nós oramos para que a tua igreja não recue, mas a tua igreja permaneça perseverantemente segurando as pontas do altar. Pois a tua promessa é esta: se o meu povo que se chama pelo meu nome. A tua promessa é esta: se nós, o teu povo, buscarmos a tua face, nos convertermos dos nossos maus caminhos, nos humilharmos, o Senhor nos ouvirá dos céus, o Senhor perdoará os nossos pecados e o Senhor sarará a nossa terra. O Senhor quer sarar a terra do Brasil. O Senhor quer mudar a sorte do Brasil como as correntes do Negev. O Senhor quer levar a nação brasileira à prosperidade. O Senhor quer conduzir esta nação ao teu trilho.
O Senhor quer aprumar esta nação. O Senhor quer envolver esta nação com as tuas mãos de poder e fazer dela um objeto de louvor na terra. Ó Senhor, nós cremos nisso. Nós cremos e colocamos essas eleições diante do Senhor. Temos a certeza de que teu Espírito está soprando em todos os cantos e recantos da nossa pátria. É o Senhor que está se movendo, não é fácil. Estamos em batalha, estamos em guerra, mas nós iremos perseverar. Nós não recuaremos 1 centímetro sequer, não entregaremos esta terra a Satanás, não entregaremos o governo desta nação ao inimigo. Nós temos a certeza que o Senhor está se movendo e assim como o Senhor operou poderosamente nos dias do profeta Elias, o Senhor também vai operar poderosamente nos nossos dias, porque o Senhor é quem vai fazer a tua limpeza, Senhor, neste país. É o Senhor quem vai fazer a limpeza no Congresso Nacional, nos palácios de governo. É o Senhor quem vai fazer a limpeza na Câmara Estadual. É o Senhor quem vai fazer a limpeza em todos os setores da nossa sociedade. O Senhor é quem vai selecionar aqueles que são teus. E o Senhor vai levá-los, ó Deus, à honra, porque é o Senhor quem abate, é o Senhor quem eleva. Foi o Senhor que tirou Davi de trás das malhadas e colocou no trono de Israel. E o Senhor é o mesmo Deus para fazer isso hoje, porque o Senhor tem domínio sobre os reinos dos homens e o Senhor dá a quem quer. E até o mais humilde o Senhor eleva. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, se move nesta nação. Guarda esta pátria, desfaz o conselho do ímpio, desfaz as manobras de Satanás, desfaz as ameaças nesta nação, Senhor. Livra a nossa nação, ó Deus, da violência, livra a nossa nação de motins, livra a nossa nação, Senhor, de qualquer tentativa de guerra, livra a nossa pátria, meu Deus. Livra a nossa pátria, livra pelo teu grande poder. Estende a tua mão de graça, Senhor, e libera contingente de anjos sobre esta nação, guardando as entradas do Brasil, guardando as saídas do Brasil, guardando as cidades, guardando as capitais de estado, guardando o Distrito Federal. Meu Pai, se move nesta nação, em nome de Jesus. Nós oramos pelas comemorações do 7 de setembro em toda esta nação. Nós, ó Deus, queremos ver a ação do teu Espírito em todo o território nacional, conduzindo o povo às ruas, levando o povo a celebrar, Senhor, a te agradecer por esses 200 anos de nação. Nós teremos a tua igreja profetizando, proclamando, manifestando o teu poder e a tua glória, levantando mãos santas em todo lugar. Ó, meu Senhor, nós cremos que grandes coisas o Senhor fará na nossa nação, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós declaramos que esta nação é tua. Esta nação é tua. E tu vindica aquilo que é teu. E nós temos plena certeza que o Senhor vindicará a santidade do teu nome nesta nação. Nós abençoamos os teus filhos amados. Abençoamos o presidente da República, Senhor. Abençoamos os seus ministros. Abençoamos as autoridades constituídas da nossa nação. Nós oramos pelos eleitores e abençoamos a cada um neste país. Abençoamos os candidatos, aqueles que são teus escolhidos. Nós abençoamos em nome de Jesus. Pai Santo, venha o teu reino. Estabeleça-se a tua vontade. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. E tu serás o nosso guia para sempre.
seja engrandecido o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Shabbat Shalom, né? Hoje é sexta-feira. Shabbat Shalom. Amanhã, às 3 da tarde, vamos estar celebrando a 9ª ceia da redenção. Amém? Então teremos 2 lives amanhã, às 3 da tarde e às 6 da tarde. 3 da tarde é aquele comando que Deus nos deu de celebrarmos 12 ceias como ato profético de redenção pela nossa pátria. E às 6 da tarde é o nosso desafio de estar orando 40 dias pelas eleições. Amém? Shalom, shalom, forte abraço. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.